Bem-vindo a todos ao curso de Eletrodinâmica da disciplina de Projetos Integradores 6, orientado pela professora Ana Paula Prachedes e a professora tutora Taíla. Essa aula será ministrada pelos professores Cássio Fagundes, Juscelino Cosmo, Paulo Ricardo, Paulo Santos e Everton Leubino. Então, como o próprio tema da nossa aula, Eletrodinâmica, diz, a gente vai estudar os elétrons em movimento. Sejam todos bem-vindos e espero que todos aprendam ao final dessa aula sobre eletrodinâmica. Então iremos tratar sobre corrente elétrica, resistor, associação de resistores e circuito elétrico nessa aula, certo? Então são os temas ligados à eletrodinâmica. Por surpresa fui pego por uma corrente elétrica na hora de colocar um resistor, que é uma lâmpada, tá certo? Como a gente não consegue ver a corrente elétrica, ela é invisível, mas o que eu posso adiantar é dizer que a corrente elétrica é composta pelo movimento ordenado dos elétrons. Então a gente não consegue ver o elétron, certo? Mas consegue sentir, que pode, sentindo uma corrente elétrica que pode chegar até, depende da sua intensidade, que pode levar à morte. Então um cuidado é muito grande com relação à corrente elétrica, à eletricidade. É preciso ter muita experiência, tá certo, para lidar com a eletricidade, pois ela é invisível. Então, assim, o que seria corrente elétrica? Qual é a definição de corrente elétrica? Tá? As cargas elétricas em movimento ordenado constituem a corrente elétrica. Então, aqui a gente tem a imagem de um condutor, tá certo? De uma bateria, que seria um gerador, uma fonte, tá certo? Aonde a gente vê que na primeira imagem do condutor os elétrons estão desorganizados, em movimentos desordenados, tá certo? E depois a gente vê que essa bateria, depois que os fios são ligados à bateria, depois que o condutor é ligado à bateria, a gente vê que eles começam a se movimentar ordenadamente. Então, assim, o que eu posso acrescentar aqui? Os elétrons se movimentam dos polos negativos aos polos positivos. Isso é uma outra situação que a gente vai debater futuramente, certo? E eu posso adiantar para vocês que os elétrons se movimentam no sentido contrário ao campo. Então, se o campo está para a direita, os elétrons se movimentam para a esquerda. Se o campo está para a esquerda, os elétrons se movimentam para a direita, sempre no sentido contrário. Então, a definição de corrente é que as cargas elétricas em movimento ordenado constituem corrente elétrica. Mas como é que constitui? Devido ao campo elétrico criado por essa diferença de potencial, por essa DDP. O fluxo da corrente é preciso que tenha o condutor, que é justamente o fio, como a gente viu no slide passado. Tá? Então, uma curiosidade que costuma nos chamar a atenção é quando a gente vê um passarinho pousado no fio condutor. Né? A gente costuma ver sempre o passarinho pousado. Então ali tem uma tirinha que diz que a vida anda por um fio, ainda bem que eu tenho o meu, certo? Então os pés de passarinho, uma pergunta, os pés de passarinho são isolantes, é isso? A explicação? Então vamos ver o que seria a explicação. Os pés de passarinho não é isolante. O que acontece é que deve existir uma diferença de potencial elétrica entre os dois pontos para que a corrente elétrica se estabeleça, ou seja, a distância entre as patas do passarinho é bem curta, não sendo suficiente para gerar uma diferença de potencial elétrico, certo? Mas em compensação, se o passarinho no ato do voo sai de um fio e ele toca com a asa no outro fio, tá certo? Isso em contato ainda as patas a pata em um fio, as patas em um fio e a asa no outro, aí vai existir uma diferença potencial onde a corrente elétrica vai percorrer seu corpo, levando, devido à intensidade, a grande intensidade de alta tensão, que são os fios que passam nos postes de energia, levando à morte. E como a gente às vezes já vimos casos de pássaros, né, ser atingidos por corrente elétrica, certo? Então os passarinhos não é porque o pé não tem pé isolante, certo? O que acontece é que a distância entre as patas do passarinho é bem curta, não sendo suficiente para gerar uma diferença de potencial elétrico.
Aqui a gente tem um estudo de casos, né? Homem morre eletrocutado ao tentar salvar a vítima de choque elétrico no Rio das Ostras. É uma reportagem do R7 de Campos, no ano de 2012, onde ele fala a respeito de um operário, de dois operários, o Adilson e o Jonas, são os protagonistas desse estudo de caso, onde o operário Adilson tinha em mãos um vergalhão quando acidentalmente encostou na peça de ferro numa rede de alta tensão. E aí ficou grudado, tá certo? A esse fio de alta tensão. E o colega Jonas Vieira, de 21 anos, ao perceber que o colega estava sendo vítima de um choque elétrico, ele tentou ajudar e tocou no outro operário. Ficou preso e levou uma descarga elétrica que causou sua morte. Então os dois corpos foram levados ao ML, assim por diante, certo? Mas o problema é o seguinte, que o operário Adilson está trabalhando com vergalhão quando encostou a peça de ferro em uma rede de alta tensão e ficou grudado. Jonas, seu amigo, vendo a cena, se desesperou e foi tentar ajudá-lo segurando o braço do amigo. Os dois ficaram grudados, chegando a falecer, tá certo? No local. Aí a pergunta seria a respeito desse estudo de caso. O vergalhão é condutor de energia. O que Jonas devia ter feito antes de pegar no amigo? A corrente elétrica passa de uma pessoa para outra? Se Jonas tivesse com um pedaço de madeira, teria levado o choque elétrico. No caso acima, Adilson estava com um vergalhão de ferro, que é um ótimo condutor de corrente elétrica, como a gente viu. Tá? Ele facilita a passagem do elétron. Todos os metais. Quando tocou na rede elétrica, foi atingido por uma corrente elétrica de alta tensão. Logo, seus músculos foi contraído, ficando preso ao condutor. Ele foi grudado. Seu amigo Jonas, ao tentar salvar o amigo, toca no seu amigo energizado e é surpreendido com o choque elétrico, pois o corpo humano é um ótimo condutor de corrente elétrica devido aos compostos salinos que favorecem a condução. Então, assim, o nosso corpo é composto 60% de água, mas não é a água que é esse condutor, mas sim os compostos salinos que existem no nosso corpo. O que Jonas devia ter feito era o seguinte: ter corrido desligado o disjuntor ou interruptor, certo? Que é a maneira correta, ou ter pegado algo isolante como madeira seca ou a borracha, um bastão de borracha, qualquer coisa desse tipo, e ter tentado tirar o contato do amigo com esse fio condutor, certo? Então fica a dica: quando a gente for socorrer alguém, algo que aconteça de choque elétrico, é preciso que a gente primeiro busque desligar o disjuntor ou interruptor, interrompendo a passagem de energia no circuito, ou utilizar algo isolante para tirar o contato da pessoa que está sendo vítima do choque elétrico com o material energizado. Então, nesse próximo slide, a gente tem aqui o personagem do Einstein, que foi um grande físico, Albert Einstein, e ele está em mãos lendo a respeito das guerras das correntes. Mas o que seria a guerra das correntes? O que foi a guerra das correntes? A guerra das correntes tem dois protagonistas importantíssimos para a história das correntes: Thomas Edison e Nikola Tesla. Certo? Então aqui, nesse próximo slide, a gente tem Thomas Edison, que foi um inventor e homem de negócio estadunidense. Era conhecido como o Mago de Menlo Park. Entre outros efeitos, desenvolveu um sistema de transmissão de energia por corrente contínua. E Nikola Tesla, inventor físico e engenheiro, era conhecido como o Mago do Oeste. Inventou a transmissão de energia elétrica por corrente alternada. Então, surge aqui dois personagens importantes, né? Que Thomas Edison, que viveu de 11 de 2 de 1847 até 18 de 10 de 1931. E temos o protagonista também, Nikola Tesla, uma corrente alternada, que viveu de 10 de 7 de 1856 a 7 de 1 de 1943. Certo? Então, e aqui nesse slide a gente tem duas situações diferentes.
Um desenvolve os seus estudos em cima de corrente contínua e o outro desenvolve os seus estudos em cima de corrente alternada, certo? Então, o que seriam essas correntes? Bom, aqui tem um encarte da época do jornal, uma notícia da época de Tesla, onde ele fala o seguinte, que quando você liga a luz de casa hoje, na sua casa, usa umas 5 patentes de Tesla, e as descobertas foram patenteadas com certeza, certo? Então Nikola Tesla está aí na imagem de frente a uma turbina, uma famosa turbina também que ele inventou, tá certo? E também tinha vários escritos de Tesla. Tesla foi um grande gênio da física e estudioso que descobriu a corrente alternada. Então, o que seria a intensidade da corrente? O que seria a intensidade da corrente? Como é que eu meço a intensidade da corrente? Então, aqui eu tenho um condutor, como a gente está vendo. A gente tem os elétrons vindo para a esquerda, vindo do polo negativo, que é o sentido real da corrente, indo para o polo positivo. Embaixo a gente tem uma diferença potencial, caso contrário não existe a corrente elétrica. Tá? Só que aí ele está mostrando uma corrente elétrica convencional, onde para convencional é que os elétrons vêm do polo positivo para o polo negativo. Né? Mas o real é que os elétrons vêm do polo negativo para o polo positivo. No meio tem uma secção nesse condutor, certo? Tem uma secção transversal, onde nessa secção a gente vai medir a quantidade de carga que passa pelo intervalo de tempo nessa secção, certo? Então, mantendo-se uma DDP na extremidade de um fio metálico, origina-se um campo elétrico exercendo uma força sobre os elétrons livres que abandonam os átomos e se movimenta no sentido contrário, que a intensidade da corrente é igual à quantidade de carga dividida pela variação do tempo que passa a carga, pela uma secção transversal. Então, substituindo, a gente vai ter aqui, antes, a gente transforma aqui 40 mA igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3 A, que o tempo que passa a quantidade de carga pela secção transversal de 10 segundos, e que a carga, a gente vai dar a resposta em Coulomb. Então, substituindo na fórmula, a gente vai encontrar a quantidade de carga igual a 0,4 Coulomb, certo? Então, por essa secção transversal, passa 0,4 Coulomb a cada 10 segundos por essa secção transversal, certo? E tendo uma corrente de 40 vezes 10 elevado a menos 3 A. A gente fala que não aceita os transformadores, já na corrente alternada aceita os transformadores. É o que a gente tem nos postes na rua. E ganha mais voltagem, certo? Então aqui, onde encontramos esse tipo de corrente em casa? Nas tomadas, quando a gente liga um eletrodoméstico, e nos fios, quando a gente vê o pessoal trabalhando fora aqueles fios de alta tensão, são correntes alternadas. Note que a alternância de características positiva e negativa. Então, a hora para a esquerda, a hora para a direita, a hora para a esquerda, para a direita. Então, o gráfico da corrente alternada fica dessa forma, certo? Um gráfico no eixo, você vê que são curvas para cima e para baixo, oscilando o tempo inteiro, certo? Mas de forma organizada, certo? Organizada, não são de forma desorganizada. Lembra que para existir corrente elétrica precisa que seja de forma organizada. Interessante essa música do Capital Inicial. Tá? Então, interpretando os resistores, são esses pequenos aparelhozinhos aqui do lado, aqui, ó, pequenininho, certo? Coloridozinho, e cada cor tem um significado. Tá? Mas o curso não trata sobre as cores, certo? Isso aí são outro detalhe. Então, aqui, analisando uma tirinha, a gente vê que um gato está tomando banho. Um gato, não, sei lá, acho que um cachorro tomando banho, um monstro, sei lá, algo assim. Tomando banho. Depois ele assiste TV e por último ele agradece. Ele agradece antes de comer a refeição pelo micro-ondas. Ele agradece o responsável por essa descoberta. Então Tomás Edison percebe que o resistor. O que é que acontece nesses 3 exemplos aí? Tá certo? Então a gente tem exemplo de resistores. Tá? O que seria esses resistores?
A gente sabe que no chuveiro elétrico, quando a corrente elétrica passa no resistor, ele aquece, então a água, quando passa por esse resistor, aquece a água, tá certo? Então é o famoso chuveiro elétrico. E a gente sabe que o próprio micro-ondas, tá certo? Micro-ondas, quando a gente coloca para esquentar algo, é de forma rápida, tá certo? Isso também é a corrente elétrica passa por uma serpentina que aquece e emite ondas eletromagnéticas, tá certo? Micro-ondas. Então assim também, graças a Thomas Edison, percebeu que o resistor era aquecido com a passagem da corrente elétrica, dando início aos estudos dos resistores. Você já viu circuito elétrico com resistores? Veja só, em placa de computador, como eu falei, em placas de controle remoto da TV também, a gente tem lá também resistores. E um exemplo bem prático é o ferro elétrico de casa, tá certo? Se a gente abrir um ferro elétrico, vai ver que tem uma resistência interna. Você vê que a própria imagem do ferro elétrico, a gente tem ali o fio condutor, a gente tem um resistor ali dentro, e quando a corrente passa por esse resistor, ele transforma essa corrente elétrica em energia térmica, certo? Então assim, a utilização dos resistores. Os resistores são usados também para limitar a intensidade da corrente elétrica em circuito eletrônico, mas mesmo assim a energia elétrica ela é dissipada, certo? Isto é, transformada em energia térmica, certo? Então, alguns resistores são para limitar a intensidade da corrente elétrica em circuito eletrônico, mas mesmo assim a energia elétrica que ele recebe é dissipada, isto é, transforma em energia térmica, é normal, certo? A gente não tem 100% de resistência do resistor, tá? Então assim, uma lâmpada, por exemplo, a corrente elétrica é transformada em energia luminosa e energia térmica, tá? Como eu falei, ele tem essa lâmpada incandescente tem um filamento de tungstênio e quando passa por uma corrente elétrica, ela emite luz. E além de emitir luz, emite também calor, certo? Que a tensão é diretamente proporcional à corrente. A gente vai ver substituindo que é igual a 12 volts. Então essa DDP que está ligada a esse resistor é de 12 volts. Verificando se o resistor é ohmico, a gente só basta construir uma tabela e ver a questão de proporcionalidade. Tá? Lembrando que a resistência é constante. Então assim, quando a DDP for 12, a corrente é 2. Quando for 24, a corrente é 4. For 36, a corrente é 6. Quando a DDP for 48, a corrente é 8. Como o resistor ohmico, a relação U sobre I é constante, então o resistor é ohmico. Tá? Foi verificado. Continuação da resolução. Usando os dados da tabela, podemos construir o gráfico, como a gente sabe, utilizando um programa de construção de gráfico. Eu usei o Excel, mas tem vários outros programas, certo? Profissionais de se fazer gráfico, mas verifica também através do gráfico que eles são proporcionais, certo? E aí, um estudo de caso que eu achei interessante também, 14/5/2012, ele foi atualizado no 12/5, 16/5, aliás, 18/3. O que acontece ao ligar um aparelho eletrônico na tensão elétrica errada? Isso aqui é bom para tirar a dúvida de muitos que tem muito medo quando há uma queda de energia em casa, né? Quando a gente fala assim, uma queda de corrente, na verdade, certo? E aí os aparelhos, tem medo dos aparelhos queimarem. E tem casos que chegam a queimar, certo? Então, no Brasil, as tomadas usadas em residências e prédios comerciais utilizam majoritariamente as tensões de 127 a 220. 127 a gente usa, que eu sei mais ou menos, que é para o lado do sul, né? E aqui para o nordeste a gente usa a tensão de 220. Então a tensão elétrica é a diferencial potencial entre os dois conectores de tomada, certo? Que deslocam um conector para o outro. Isso aí a gente já sabe. Caso um aparelho eletrônico seja submetido a uma força de elétron maior do que a suportada, o aparelho pode parar de funcionar, pois os elementos podem queimar. O maior problema ocorre
ao se conectar um aparelho a uma tensão acima da suportada por ele. Quando ligamos um aparelho de 127 volts, por exemplo, em uma tomada de 220 volts, o aparelho queima rapidamente, dado que não está preparado para aquela tensão elétrica. Por outro lado, ligar um aparelho de 220 volts em uma tomada de 127 volts não causa dano imediato ao aparelho. Normalmente esse aparelho funciona com menos força, caso no ventilador no chuveiro elétrico. Certo? Isso aqui é verídico. Inclusive quando há uma queda de corrente elétrica assim, de energia em casa, a gente vê que o ventilador gira muito devagar. Certo? Então por que se ligarmos um aparelho de tensão maior em uma tensão menor, ele queima também? Por que é? Então vamos verificar esse estudo de caso. A tensão elétrica é a diferença potencial entre dois conectores da tomada e está diretamente ligada à força com que os elétrons se movimentam. Logo, se um aparelho for submetido a uma tensão maior do que ele suporta, o aparelho não suporta e queima. No nosso caso, que a gente está resolvendo agora, estamos diante de um problema que estamos ligando um aparelho que funciona a 220 volts a uma tensão de 127. O que acontece? Bom, o que acontece é que todo aparelho tem uma potência especificada, que funciona bem em uma determinada corrente. Logo, de acordo com a equação corrente igual a potência sobre a tensão, notamos que a corrente elétrica é inversamente proporcional à tensão. Se diminuirmos a tensão, a corrente elétrica aumenta. Se diminuirmos a corrente, se diminuirmos a corrente elétrica, a tensão aumenta. Né? Então chega a danificar o aparelho e a queimar. Cada aparelho tem a sua especificação de trabalho, de potência e corrente. Certo? Por isso que há a queima do aparelho quando a gente liga em tensões diferentes. Tá? Em ohm. Bom, efeito Joule. Efeito Joule. Né? Joule ou Joule. Depende da forma que vocês chamam aí. Tá? Então o efeito Joule é em homenagem a James Prescott Joule. Tá? O efeito Joule diz o seguinte, que é um fato bem conhecido que quando uma corrente elétrica passa por uma resistência, ele se aquece. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Por exemplo, o uso do ferro elétrico é um exemplo do efeito Joule. Tá? Então, quando a corrente passa pelo resistor, ele aquece. Tá? Aqui a gente tem um exemplo simples de uma tirinha. Tá? E a gente tem aqui uma lâmpada aquecendo uma certa quantidade de ovos. Aí, como a gente sabe que a corrente elétrica, quando passa pelo resistor, ele aquece, além de transmitir uma forma de energia luminosa e também em forma de energia térmica. Então a gente funciona como uma estufa, né? A gente tem aí mantendo a temperatura aí constante do ambiente. A gente vê que nasce uma porção de lâmpada lá no final, de lâmpadas. E quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule, em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule, nasceu em 1818 a 1889. Tá? Onde que a gente vai encontrar resistor em série? Já que a gente sabe que a associação de resistor é em série e em paralelo. Então, em série, onde é que encontramos? Nas árvores de Natal. Naqueles pisca-pisca que a gente costuma comprar final de ano. Tá certo? Então a gente nota que as lâmpadas é ligada a um no terminal da outra, tá certo? Em série, certo? Isso prova o seguinte, ou melhor, que em casa temos exemplo de ligação de resistor em série com as lâmpadas da árvore de Natal que estão ligadas em série. Isso prova o seguinte, que se uma dessas lâmpadas queimar, ele vai interromper a passagem da corrente. Então todas as lâmpadas vão se apagar, é normal, isso acontece. Eu já vi muitas vezes essas lâmpadas o circuito inteiro apagado por causa de uma, certo? Então nesse caso aqui a gente tem
uma ligação em série de resistores. Como a gente já sabe, as lâmpadas são resistores. Então assim, somos fiel. Isso aqui é um exemplo. Queimou uma, todas se apagam. Já pensou na instalação de sua casa fosse assim? Onde uma queimasse e todas se apagassem? Aí eu pergunto, como é a associação de resistores na sua casa? Ela é em série? A gente vai encontrar pela soma total de cada tensão que foi dada ao circuito, que era de 100 volts. É a mesma coisa que 40 mais 60, que é igual a 100. Tome nota. Todos os resistores são ligados um em seguida do outro. A intensidade da corrente elétrica aí é a mesma em todos os resistores. Manuela, então, ela se precipitou quando jogou o pisca-pisca fora. Então, a associação em paralelo. O que é a associação de resistores em paralelo? A instalação de lâmpadas em residência é feita em paralelo, certo? O que a gente tem aqui é uma imagem, uma figura que diz o seguinte: não quer viver em nossa associação, vai embora viver na árvore de Natal. Aqui não tem essa de mesma corrente para cada um. Então o que a gente sabe, o que aprende sobre essa figura é o seguinte: que a nossa casa possui vários resistores, várias lâmpadas de potências diferentes, que precisam de correntes diferentes, tá certo? Que não podia a gente utilizar a corrente, associação em série na nossa casa. Porque a gente não poderia, se a gente usa um eletrodoméstico tipo unificador, a potência é totalmente diferente de um outro tipo de eletrodoméstico. Tá certo? Então essa figura retrata muito bem a ideia de associação de resistores em paralelo. Tá mandando a lâmpada incandescente ir embora, porque ela só queria, essa lâmpada incandescente queria que a corrente fosse a mesma para todos, certo? Não sabendo ele que as potências de lâmpadas são diferentes de uma para a outra. Né? Aqui não tem essa de queimar Aqui não tem essa de queimar uma e todas as outras apagarem. Então a gente nota que uma das lâmpadas queima no circuito e as outras permanecem acesas, que é um modo eficiente. Então as nossas casas, as ligações elétricas da nossa casa é feita em associação em paralelos de resistores. Na associação em paralelo a gente tem aí 3 resistores ligados, uma diferença potencial AB. Você vê que tem uma corrente que entra no circuito, essa corrente é dividida entre I1, I2 e I3. A tensão é a mesma, certo? Diferente da associação em série, que a corrente era a mesma na associação em série. Na associação em paralelo, quem é igual é a tensão, certo? Se eu quero descobrir a corrente, só baixa a corrente total, vai ser igual a I1, I2 mais I3. E a resistência equivalente vai ser o inverso, como a gente está vendo aí. 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E se tivesse um 4 mais 1 sobre R4. Se só tem 2 resistores, eu posso utilizar uma fórmula bem rapidazinha, multiplicando R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Então, nesse tipo de associação, os resistores são ligados um do lado do outro, de forma que todos os resistores ficam submetidos à mesma diferença potencial, à mesma tensão. I1, que é do resistor 1, e encontra a resistência equivalente de 3 ohms, fazendo a associação dos 3, utilizando a fórmula. Característica da ligação em paralelo é que os resistores são associados pelos seus terminais, ou seja, todos saem do mesmo ponto e todos chegam ao mesmo ponto. A diferença potencial de toda associação é a mesma para todos os resistores. A corrente total será a soma de todas as correntes de todos os resistores que estão na associação. Responde ao estudo de caso a respeito da economia das lâmpadas. Acredito que vai responder na questão da lâmpada. Tá, gente? O que seria um circuito elétrico? É um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor e um circuito fechado, e um elemento capaz de utilizar uma energia produzida pelo gerador. Então a gente tem uma pilha, tem um fio condutor, tem aí um elemento capaz de utilizar a energia, está medindo aí, um aparelhozinho, tá? Que está feita ali uma medição, ó, consumindo energia, corrente elétrica,
Então o circuito elétrico se resume a isso. A gente tem um gerador, a gente tem condutores, claro, né? Um circuito fechado, capaz, uma chave liga e desliga. É o que é um circuito feito, tipo a casa da gente, que a gente tem um disjuntor que liga e desliga o circuito da nossa casa. Resistores, os elementos do circuito elétrico, a função de transformar a energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule e assim limitar a corrente elétrica em um circuito. Então ele tem a propriedade de limitar a corrente elétrica também no circuito. Também denominamos condensadores, capacitores, denominando de condensadores, que possuem a função de armazenar as cargas elétricas e assim gerar energia eletrostática. O capacitor armazena energia elétrica. Tá? Os geradores são responsáveis por transformar diversos tipos de energia em energia elétrica. Alguns tipos de energia transformadas pelo gerador são energia térmica, energia mecânica, energia química e etc. Aí tem uns exemplos de pilhas, né? Uns exemplos ótimos de geradores. O indutor é uma espécie de dispositivo elétrico que tem como função principal de armazenar energia elétrica na forma de campos magnéticos. Normalmente ele é constituído como uma bobina feita de um fio condutor, geralmente de cobre. É um indutor. Aqui a bibliografia que eu utilizei foi Nicolau Gilbert, Toledo e Ronaldo, uma física base da terceira edição, São Paulo, editora atual 2009. É o livro de Beatriz Alvarenga, Máximo Antônio e Alvarenga Beatriz, Física Volume 1, primeira edição, São Paulo, Decepciona. Gonçalves Aurélio Toscano Carlos, Física Volume Único 1, primeira edição, São Paulo, Decepciona. E aí fica uma mensagem de Natal para todos, tá? Muito obrigado por assistir essa aula. Peço desculpa pela gravação porque não ficou perfeito, até porque não é de tão boa qualidade, mas foi uma tentativa. Já espero ter ajudado e ter compartilhado o conhecimento adquirido sobre a eletrodinâmica. Até uma outra grande oportunidade e valeu. Tchau.